Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Música de Classe, o podcast da banda Revolução Permanente. Estamos aqui hoje para mais uma edição desse podcast maravilhoso, né? Aproveitando aqui para comemorar aí os... Quantos anos são? 60 anos? 50. Seu ou do Chico? Não, do é verdade, tem do Kaká também. Tem 50 anos do Kaká hoje. São 50 anos do disco Construção do Chico Buarque, né? Na data vai ser redondinho, né? Deixa eu conferir. Não, então, eu não sei, eu não consegui achar exatamente o dia. Você não tem acesso à Wikipédia? No Wikipédia não tem não, cara. Mas só de qualquer fala maneira, que foi em 71. Né? Nós estamos hoje surfando aqui na onda dos 50 anos do disco Construção, do Chico Buarque. A gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre esse disco, sobre o próprio Chico Buarque, né? Então, no programa de hoje a gente vai tratar desse assunto, que é um disco aí, é o disco mais importante nesse sentido dele, politicamente falando, porque ele é um marco aí na história do movimento da musical, né, no Brasil. Né, e é um marco de inovações e de viradas aí na questão política no meio cultural brasileiro. Antes da gente ir diretamente para o tema, eu vou dar aqueles avisos tradicionais. Primeiro, vou pedir que você que está aí se inscreva na Causa Operária TV, na Rádio Causa Operária ou no canal respectivo que você está ouvindo esse podcast hoje. Né? Seja pela plataforma que for, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube e entre outros, né? E você também, vou pedir para você avaliar positivamente esse programa, né? Também, dependendo da plataforma que você tiver, estamos pensando que você está assistindo isso pelo YouTube no canal da Causa Operária TV, no nosso sinal 24 horas. Né? Mas eu posso estar errado, então avalie positivamente na plataforma de origem que você estiver assistindo aí. Lembrando que esse programa é um programa gravado, então não adianta tentar interagir com a gente pelo chat ao vivo, porque você não vai obter uma resposta direta. Mas se você tem interesse de interagir conosco e deixar sugestões de temas, dizer que você odeia a gente, que você adora a gente, que você quer que a gente morra, que você quer que a gente tenha muito sucesso na nossa vida, você pode fazer isso através dos comentários, preferencialmente nos comentários do vídeo do acervo da Causa Operária TV no YouTube. Muito bem, né? Estamos aqui hoje, né? Já introduzi o tema. Dito isso, né? Estamos aqui hoje para discutir aí o disco Construção do Chico Buarque, esse ano aqui completa 50 anos da sua concepção, né? Rima desnecessária, mas estamos em 2021, para você que está vendo isso aqui no futuro, né? E esse disco aí completa aí, esse cinquentenário. Cinquentenário que fala quando chega nos 50 anos? Creio que sim. E aí a gente vai fazer aqui um balanço da importância política desse disco e da importância também técnica que foi, né? Uma apreciação do disco, que é um colosso aí da produção do MPB, da música popular brasileira, né? E feito aí talvez no momento mais quente aí, mais genial da carreira do Chico Buarque, que é uma carreira longa, longeva, extensíssima aí, que dura até hoje, né? O Chico Buarque, que é uma das figuras mais célebres aí da música brasileira, tá vivo até hoje, nesse momento que a gente tá falando, ele tá vivo, né? Ouvindo a gente, inclusive. Ouvindo a gente, ele tá aqui, tá ligado? Né, a gente vai levantar aqui alguns pontos, né? Antes de começar, eu queria deixar como complementar o conteúdo do que a gente vai falar hoje. Se você quer se antenar melhor no que a gente está falando, no sentido geral da coisa, quer ter uma ambientação melhor no sentido que está hoje, você pode assistir os nossos episódios falando do movimento tropicalista, onde você vai entender um pouquinho melhor da nossa visão sobre o movimento tropicalista propriamente, né? Que a gente vai expor um pouco mais refinado. E você pode ver o episódio que a gente fez aqui sobre o Geraldo Vandré, né? Que é o músico que melhor expressa o movimento que precede isso que a gente vai colocar hoje. Fora aí alguns episódios complementares que a gente fez, como aí um pouco de algumas coisas que a gente vai
comentar aqui hoje, né? Tá tudo mais ou menos ambientado na mesma época, assim, num período aí entre o ano de 1968 e 1971, que é quando sai o Construção, né? E aí o seu período posterior, que é o período que vai ser influenciado principalmente pelo disco, né? Que tem aí um caráter aí de ser um ponto de virada, né? No caráter das produções musicais, né? Da época. Ele é publicado no marco aí da ditadura militar, na época mais fechada do regime militar, durante o governo Médici, né? Eu não sei se Chico Buarque ainda estava no exílio nessa época. Não sei se tem informação. Ele já tinha voltado para o Brasil. Já tinha voltado para o Brasil. Esse disco ele vem aí depois de alguns discos do mesmo, onde ele fez aí composições na Itália. O Chico Buarque de Holanda, volume 4, que é o anterior, se não me engano, aí teria que consultar com calma. Ele gravou alguma parte das coisas na Itália e outra parte no Brasil. E o anterior a esse, que é o Per un Pugno di Samba, ele gravou em italiano algumas músicas com arranjos do Ennio Morricone, que é um compositor italiano aí que na época era super, super famoso aí. Ele fazia trilha sonora de filme de... Tudo que é filme, né? Mas mais conhecido aí pelas trilhas sonoras de filme de Velho Oeste, que era comum na época. Os italianos Sérgio gostam Leone, de Velho Oeste pra caralho. Não sei exatamente por quê. Mas é bom, sentido. Os italianos, eles têm um negócio com faroeste muito... Spaghetti. Que eles têm os quadrinhos de faroeste espaguete, tem filme em italiano de faroeste. É muito estranho isso, até hoje eu não entendo qual que é a conexão, da onde que vem essa... É que nem os norte-americanos gostam de falar de máfia. Bom, sei lá. Mas tem máfia, né? Sei lá, nada a ver. Mas teve faroeste na Itália? Não sei, cara. A máfia veio de algum lugar. Bom, não, isso com certeza. Não, pistoleiro tem em qualquer lugar. Todo lugar. Aqui no Brasil tem de monte, inclusive. Bom, enfim. Não sei se é o caso de fazer uma apreciação geral do álbum, sei lá. Eu acho que é o caso da gente contextualizar música primeiro, né? Sim, o que a gente tá falando. É porque eu sei que o pessoal não vai simplesmente ir lá nos outros programas, pausar aqui lá e ver 3 programas pra voltar aqui e assistir. Acho que sim, você tem razão. Então hoje a gente vamos dar uma leve contextualizada aqui, né? A gente mostrou aí no episódio sobre o Geraldo Vandré que o período dele na música brasileira, né, foi o período aí que culminou em 68, né? O movimento de 68 no Brasil ele é esmagado culturalmente e politicamente pelo AI-5, né? Em dezembro de 1968. E esse movimento aí ele teve um caráter muito radicalizado, né? Foi um movimento mundial, né? E o principal expoente dele na música aqui no Brasil foi o Geraldo Vandré, né? Que a gente tem todo um episódio falando sobre ele, mas ele expressou aí um movimento de música nacionalista, né? Que tinha como principal falha, né, ideológica o problema de que ele era um movimento sectário, que renegava aí o avanço técnico, né, na música, né, com apoiado aí em teses assim, ideológicas, né, sobre o problema da música nacional, da conservação da música nacional, né, que apesar de ter produzido músicas muito boas, né, essa falha aí que foi gerada em grande medida, inclusive, pela má orientação do stalinismo ao PCB, que era muito influente na esquerda da época, ela não impediu que a música da época fosse muito boa, muito politizada, tudo, mas ela abriu caminho aí, né, para o surgimento de um movimento específico que foi a se aproveitar aí dessa falha, né, porque nos anos 60 você renegar o avanço tecnológico dentro da indústria musical era um erro aí no marco do avanço do rock and roll, que era um estilo musical aí que ia se desenvolvendo cada vez mais, e no final dos anos 60 especificamente ele teve um salto muito grande
com aí bandas como, por exemplo, os Beatles e músicos como a Janis Joplin e o próprio Jimi Hendrix, por exemplo, que foram aí figuras que promoveram avanços nesse sentido na música do ponto de vista técnico, né? Tanto de teoria musical, habilidade e tal, mas também do ponto de vista tecnológico, né? Como, por exemplo, Jimi Hendrix com o uso da microfonia, né? As gravações dos Beatles tinham cada vez mais canais, por exemplo. E entre outras coisas aí, a gente vai ver que era uma coisa assim que estava se impondo na música, no cenário musical da época, né? E essa conduta por parte dos músicos nacionalistas brasileiros, né? Desse movimento que a gente pode chamar de Nova Canção, né? Que era o movimento musical aí que dizia respeito a todo 68 no mundo todo, né? Eles, com esse problema ideológico aí, acabaram renegando aí, né? Simplesmente ignorando essa questão, e o problema todo da inovação técnica caiu aí nas mãos da turma do movimento tropicalista, né? Pode fazer um parênteses? Não parênteses não, deixa eu complementar o que você falou. Duas coisas, né? Essa, pro pessoal que às vezes olha e fala, de fato, né? Tem eles não estariam, pelo menos em partes certos, em não querer, né, influência desse rock and roll na música brasileira, né? Porque isso daí, na verdade, não é simplesmente um erro, né? Na verdade, é uma coisa que não tem nem como você sustentar, porque esse tipo de influência ele acontece normalmente, né? É uma coisa, inclusive porque o rock é uma música hoje em dia todo mundo vê, uma música internacional já. Ele se né? tornou Não tem como você renegar, ignorar a existência, do né? século XX. Né? Inclusive a própria bossa nova, né? Tanto é incoerente essa ideia que a própria bossa nova já havia, né? Que vieram, o próprio Geraldo Vandré veio da bossa nova, ele também tinha colocado muitos elementos do jazz na música dele, né? E uma boa parte dessa música nacionalista já tinha elementos de música estrangeira. Então, você simplesmente renegar isso daí é muito... não tem sustentação, né? E eu acho que é uma explicação boa isso daí, né? E me veio uma na cabeça, indo pro negócio da Tropicália, que como a esquerda, né, nacionalista não fez, né, um aventureiro acabou fazendo. Como diz a frase do Dom Pedro, né? Mas que também está numa das músicas do disco Construção, do Samba de Orly. Por coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas de fato, como a esquerda abdicou a esquerda real, né? Do movimento da esquerda, tudo abdicou dessas inovações, os outros acabaram usando, né, as inovações, e isso daí foi uma perda, né? Você abdicar de se aproveitar do progresso não significa que esse progresso vai deixar de acontecer, mas sim só que você não vai ter posto isso aí em prática. Para você impedir que o progresso aconteça, você precisa agir ativamente no sentido contrário, né? Que seria aí um governo norte-americano. Né? Você precisaria ser poderoso para poder fazer. Você teria que ter uma orientação, ser muito poderoso e ser muito reacionário, né? Essa atitude de abandonar o progresso técnico e da prática, né? Ela é uma atitude em si já meio reacionária. É um pensamento reacionário, assim, um pouco doutrinário até. Meio hippie, né? Hippie, né? Nada contra. Estranho porque o hippie nada é dos Estados Unidos, né? Vai virar slogan nada contra os hippies, nada contra. É super hippie. Mas é uma coisa que quem viu aí o curso do stalinismo, né, vai poder entender melhor a questão, né? O stalinismo tem um dedo nisso daí por causa da orientação ao PCB, que uma das tantas trapalhadas que o stalinismo fez na história da humanidade. Então, o stalinismo era muito doutrinário com a cultura, né? A gente não conseguiu ver isso daí nesse módulo do curso, mas no próximo módulo aí do curso do stalinismo, então fiquem ligados aí, já façam seus... Em julho, né? Já façam suas vaquinhas aí para comprar o curso, dar continuidade aos estudos, porque como a gente viu, o stalinismo ele é um dos fatores aí mais determinantes da política
revolucionária do século XX, né? Do fracasso da política revolucionária no século XX. Só pro pessoal que também ainda não sacou direito do que a gente tá falando, acho que um exemplo bom, assim, para entender o que se passava na cabeça do Partido Comunista, da esquerda na época, é só a gente lembrar que teve uma passeata contra a guitarra elétrica. Que eu acho que isso aí exemplifica bem a ideia doutrinária do negócio, né? E uma coisa que também mostra que o pessoal da Tropicália era muito oportunista é o fato de que eles estavam nessa passeata. Uma parte deles estava nessa passeata contra a guitarra elétrica. Uma confusão do caralho. O Gilberto Gil tava lá. Eu não sei do Caetano Veloso. Eu acho que o Caetano não tava. Mas o Gilberto Gil tava lá e depois ele tava tocando guitarra elétrica. Algum tempinho depois ele tava lá. Não sei se ele tocava, mas colocando na música escondido. dele. Então... então é assim... Também é uma confusão ideológica muito grande, mas também é um oportunismo, né? Com certeza é uma confusão ideológica. Muitos estavam lá por um bom motivo, confusos, né? Por uma política maluca da esquerda na época, mas é um bom exemplo de como você, ao invés de pegar as inovações e utilizar, né? Você acaba deixando passar, e aí acho que a gente podia ir logo para só explicar um pouquinho do negócio da Tropicália, senão também acho que não vai fazer muito sentido a gente pular direto para construção, né? O movimento tropicalista ele vai se aproveitar desse vácuo aí deixado, né? E ele vai fazer. Isso é uma coisa que a gente não pontuou nos outros episódios e vale a pena pontuar aqui como complemento, né? Isso é interessante, que cada vez que você olha a coisa de um ângulo diferente, você vê um pedaço da história que você não conseguiu contar, né? Quando a gente estava fazendo balanço aqui, a gente percebeu que o movimento tropicalista ele teve o auge de seu sucesso aí durante o período entre 68, mais ou menos a meio de 68, que é quando o movimento começa, né? Até 71, quando o disco do Chico Buarque sai. Na verdade, parece que o Chico Buarque, o Desconstrução, ele meio que dá um basta nesse negócio. Não um basta, né? Mas ele meio que dá ele ocupa um espaço aí de uma forma mais substancial que estava sendo ocupado pelo tropicalismo, que é um movimento com muito pouca substância, por assim dizer. O movimento tropicalista, né, como a gente apontou aí, procurou apontar no programa sobre o movimento, ele ele foi um movimento aí que, né, tinha aí uma roupagem esquerdista, né, digamos assim, roupagem anárquica, inflamada, mais exato, assim, meio liberal zona, né, num sentido. Eles tinham, assim, aquela coisa que finalmente ser de esquerda sob a ditadura militar era uma coisa muito simples. Bastava você não ser muito direitista que você era de esquerda. Exato. Mas esse era um movimento aí que, sob uma roupagem esquerdista, né, procurou aí, ele expressava um conformismo, né, do ponto de vista cultural, num certo sentido com o golpe de Estado, né? A gente tem essa conclusão principalmente em concordância com a avaliação do José Ramos Tinhorão, né, que é uma espécie de padrinho desse programa aqui, né? Sonhamos em um dia entrevistá-lo. Sonhamos um dia recebê-lo aqui. Então, seria quando maravilhoso. Quando houver coronavírus vai ser complicado, né? Então. Ele tá com uns 90 anos, já precisa ir logo que o tempo passa, meu amigo. Mas a gente, em concordância com ele, né, concorda que a ideia de que esses músicos eles seguiam aí uma tendência de uma espécie de conformismo, né, até com um certo sentido com o golpe de Estado, com a ditadura militar, que tinha aí uma ligação direta com os Estados Unidos, que eram aí o núcleo da economia capitalista, do imperialismo no mundo naquele período lá e até hoje, né? E o movimento tropicalista ele expressava aí uma adaptação, né, e uma aceitação aí da importação artificial da cultura norte-americana para o Brasil. O Tom Zé ele tem uma... Bom, fala aí, depois eu comento. Parêntese sobre isso é que não é certo, né, entrar no mesmo raciocínio que os músicos nacionalistas entraram de rejeitar a cultura norte-americana, por exemplo, a cultura europeia, entre outras coisas, dentro do cenário cultural brasileiro, assim, essas coisas, o rock and roll, sei lá, o jazz, o blues e tal. O que não é correto foi a abordagem oportunista que a Tropicália
procurou trazer, de importar a coisa, assim, e até passar aquele verniz bonitinho e tal. Meio que num sentimento, assim, de que, não, isto aqui é a modernidade, o avanço é você tentar ser norte-americano. Né? É uma espécie de jovem guarda... Jovem guarda... Intelectual, intelectual, intelectualizada. Porque a jovem guarda fazia isso de uma forma declaradamente oportunista e comercial, né? Era fazer isso, pegava uma música dos Beatles que fez um puta sucesso, traduzia, inclusive eles davam um golpe que era assim, eles faziam como tinha gente do exterior, das gravadoras e tal, que ouvia a música antes, traduzia a música dos Beatles e fazia ela sair aqui em português antes de sair a dos Beatles. Então muita gente ouvia a música traduzida e achava que a música original era aquela. A versão da Jovem Guarda. Exatamente. Faziam muita tradução de rock italiano, também, que eu acho que o pessoal conhecia menos também. Mais um pouco sobre a máfia. A ideia. Você tem aí músicos da Jovem Guarda como o Jerry Adriani, por exemplo, que ele fazia música em português e em italiano. Então. Achei engraçado, inclusive, uma vez eu tava tocando rock italiano, falei, mas quem que é esse aí? Não, é Jerry Adriani. Eu falei, mas como assim? Jerry Adriani. Então, e aí a Tropicália fazia isso de uma forma mais intelectual, né? Tinha uma justificativa intelectual, tinha uma ancoragem aí, inclusive, em movimentos das artes plásticas, da poesia e tal. Então ele tinha um negócio bem pequeno burguês também, né? Mas bem intelectualizado, assim, fazendo a mesma coisa, quase a mesma coisa do que a Jovem Guarda, né? E até a gente estava, antes de começar aqui, a gente estava conversando sobre a Tropicália, sobre os grandes expoentes da Tropicália, né? E conversando a gente chegou à conclusão de que o único artista assim da Tropicália que é mais estável, mais sólido na sonoridade eram os Mutantes, que era uma banda de rock mesmo. Né? E tipo, o Caetano, ele fez aquilo ali por um tempo, daqui a pouco ele já tava fazendo outra coisa, ele viu que aquilo ali meio que deu uma esgotada e foi pro outro lado e tal. Os Mutantes sempre foram os Mutantes, mudou um pouquinho uma coisa ali, aqui e ali, mas sempre foi uma banda de rock, eles queriam ser os Beatles brasileiros, né? Finalmente. Então meio que até eles são do movimento, mas é uma coisa diferente. Não é uma tentativa de sujeitar a cultura nacional à cultura estrangeira, mas sim de fazer cultura estrangeira propriamente. Que nesse sentido é uma coisa mais honesta. Mais honesta. Pode colocar. Uma banda de rock, eles até tinham umas coisas brasileiras, né? O que deixa eles até bem criativos, né? Só que não é a mesma coisa, mesmo não, de fato, você nunca tinha parado pra pensar. É bem diferente. Inclusive parece até, se você for pensar, né, que foi um momento, assim. O Gilberto Gil e o Caetano, eles andaram juntos em vários momentos. Mas o Gilberto Gil gravou com os Mutantes uma música lá, naquela época, que é o Domingo no Parque. E depois também cada um foi para um lado, sei lá. Era uma coisa, foi uma convergência ali desse pessoal, né? Mas o pessoal dos Mutantes era um pessoal diferente do pessoal da Tropicália. Só pra fechar, né, também, porque a gente ir logo no disco, né? A gente faz o segundo episódio da Tropicália aqui. Sim. Porque a gente vai descobrindo novas coisas, é interessante. Você vai arredondando a análise, é interessante. Mas eu acho que, assim, grosso modo, é assim, né? Tropicália, independentemente, a gente até falou no episódio, você pode gostar, não gostar, não tem problema nenhum, não é disso que se trata. Mas ela acabou sendo uma expressão, né, na cultura da ideologia liberal, neoliberal até, naquele momento que o neoliberalismo ele estava sendo gestado, né, aí nas ditaduras militares e tudo mais, do imperialismo norte-americano, né? Era uma expressão era uma expressão cultural dessa ideologia que veio dar o golpe de Estado aqui. Eles percebendo isso ou não, acabou sendo... Por isso essa falta de conteúdo, né, da Tropicália, não falta de conteúdo, mas esse conteúdo superficial, digamos assim, né, muito despolitizado da Tropicália, né? Para encaminhar a coisa, queria fazer um comentário que é o seguinte, né? De 68 até 71, a gente vai ver aí, assim, muita gente pode falar, mas como assim e tal? Isso não é um período de falha na música brasileira. Não é mesmo. Tanto que você vai ter bastante coisa interessante nesse período. Você tem aí Jorge Ben, Tim Maia, você tem a própria Tropicália, que tem um conteúdo interessante. A Tropicália, né, ela é aí um dos movimentos que mais se impôs desse período aí, né? Que é um período curto, mas finalmente são uns 3 anos aí, né? Mas a gente pode, eu acho que dá para fazer uma avaliação no sentido de que
A Tropicália, eu acho que ela é o grupo que mais se impôs durante o período. Dá pra avaliar a coisa, eu acho que no sentido de que eles eram um grupo organizado, de fato, todo um movimento, assim, enquanto os outros em geral eram mais soltos. Músicos soltos. Samba Rock do Jorge Ben, meio que é ele, assim, e algumas outras coisas bem menores. O Tim Maia também é ele, e aí o resto é muito menor, tal. E eles tinham, em grande medida também, um apoio, né? Eles eram promovidos em uma certa medida, né? E eles tinham um apoio também, importante dizer, na classe média, especificamente universitária, né? Que também tem essa questão, né? Eles aparecem como uma falsa sequência do que tinha sido o pessoal do nacionalismo, da Bossa Nova. A roupagem esquerdista também, ela contribui aí para a popularidade, no sentido que, assim, né, se você, né, o resto do que eu citei, nada não tem nenhum pingo de radicalização, nem de política, assim, praticamente, né? Você vai ver o Tim Maia, a gente avaliou aqui, ele passa muito longe de ser um músico político, né? A importância social dele é uma importância subjetiva, abstrata, né? No ponto de vista de que ele era um cara que fazia algo diferente, tudo, né? O Jorge Ben também tem um outro aspecto, né? Mas você também vai ver que esse é um período aí de proliferação de uma música mais americana, né? Você quer samba rock, soul music e tropicália, né? São todas coisas aí que tem já um peso de influência maior da cultura estrangeira, particularmente norte-americana. O Jorge Ben tem o Negro é Lindo, né? Black's Beautiful, que é de 70 acho que é 71 também. Então. Esse é um período aí de peso de cultura estrangeira e tal, que também pelo virtuosismo do Brasil, a capacidade extraordinária da cultura nacional de produzir grandes clássicos aí e boas músicas, né, gerou aí frutos, né? Mas assim, isso tudo, né, esse período aí que, apesar de muito aproveitável, é um período que é, digamos assim, inferior, né, de produção e criação artística engajada, né, ele vai dar lugar aí em 1971 a uma volta, né, um retorno aí da atividade política na música, né, através do disco Construção, que vai ser aí um marco, né, de retomada dessas atitudes por parte dos artistas, né, através aí da iniciativa do Chico Buarque, né, que era um cara muito capaz, né, que tinha aí uma formação já muito propícia, né, para isso daí, né? O Chico Buarque foi um cara que conseguiu absorver as inovações aí da técnica musical, né? Isso daí a gente pode dar um pequeno crédito à Tropicália pelo pontapé inicial, mas a gente pode dizer também que da parte dele isso era algo que ele já vinha cultivando, porque ele é um cara que tem uma conexão aí íntima com quadros aí do movimento da Bossa Nova tradicional, né? Ele tinha uma conexão próxima com o Tom Jobim, por exemplo, né? Que vinha de lá de tempos atrás, né? Tanto que ele venceu aí o festival para não dizer que não falei das flores, o festival no Maracanãzinho. Ele ganhou com Sabiá, que é uma música que ele fez junto com o Tom Jobim, né? E é uma música muito boa também, né? A gente explicou no episódio do André que não justifica, né, a vitória no festival, mas é uma música muito boa, né? E a Bossa Nova, né, que também por inúmeras apreciações que a gente possa fazer, promoveu aí um salto na qualidade da técnica, né, na música brasileira, né? E ele, por ser um cara que veio desse meio aí, né, ele já tinha uma propensão grande aí a absorção dessas novas técnicas, né? Então eu acho que seria mais adequado colocar que ele é meio que um desenvolvedor em paralelo, né, com dessa absorção, né? Ele foi uma pessoa, ele captou em paralelo essas inovações, né? A diferença foi só o tempo, né? Que o pessoal da Tropicália colocou isso em prática mais cedo e ele colocou um pouco mais tarde, mas colocou a coisa em prática da maneira correta, né? Procurou colocar a coisa de maneira não artificial, né? Colocou a coisa
de modo a ser mais uma coisa genuína, assim, que realmente agregou aí, sem, né, fazer aí uma sujeição da música nacional, da música nacional à música estrangeira, mas sim agregou aquelas técnicas, mantendo aí as tradições e técnicas da música nacional. Tanto que o Chico Buarque aí, ele vai ter uma vasta discografia de samba, e o samba está muito presente no próprio Construção. Eu diria, né, para falar uma palavra mais polêmica, ele não desfigurou a música nacional, né, com a utilização de técnicas modernas, tipo, e ao mesmo tempo não foi um sectário, né? Ele admitiu que, bom, você tem aí rock, você tem um monte de sonoridade que você pode utilizar, mas eu sou brasileiro, vou fazer música brasileira e vou usar isso daqui pra, né, da maneira que eu achar mais, né, que eu achar melhor, né? Ele, nesse sentido, entre aspas, não traiu a música nacional. E em concordância com algo que o Kaká falou aí, o pessoal o Chico Buarque é um cara importante, tal, lógico, mas o pessoal, a turma que tava com ele na elaboração e na gravação do álbum Construção, não é uma turma diferente do que tava com ele no período anterior da carreira dele. Por exemplo, tudo bem, tem o Rogério Duprá, que fez os arranjos da música Construção, e os arranjos orquestrais da música Construção e da música Deus Lhe Pague, que são mais, tem aquela pegada mais vanguardista e tal e tudo mais, né? Mas sei lá, outras músicas que nem Olha Maria é uma parceria dele com o Tom Jobim, tem uma parceria dele com o Vinícius de Moraes, que é a Valsinha, tem todos os outros arranjos quem fez foram os caras do MPB4, que é a banda o Magro, né? O Magro, e é a banda que acompanha ele desde a época, desde sempre. O Roda Viva ele fez com esse pessoal, então é meio que é o mesmo pessoal. Não é que ele mudou de turma, não é que aquele mesmo grupo, é uma expressão de um desenvolvimento do trabalho deles, né? Não é exatamente que nem foi colocado aqui a questão da Tropicália, que tem uma influência, né? Mas não é exatamente que o Chico Buarque entrou na onda, né? Ele não deu continuidade à Tropicália, mas é um processo muito anterior à Tropicália, né? Sim, a continuidade que ele deu vem de tempos ali da Bossa Nova, dos anos 50, né? Que ele estava nesse meio, né? Até seria estranho colocar ele como continuador dessa tradição, né? Que foi colocada pela Tropicália, porque ele não estava inserido nesses meios, né? Ele não era um cara da Tropicália, né? Ele não era nem do Nordeste, que nunca foi, né? O centro da Tropicália, tudo. Ele era um cara... Nem do Nordeste, nem de São Paulo, porque São Paulo tinha uma coisa, dizem aí também, o pessoal do Mutantes e tal, mais ou menos. O Chico Buarque era um cara que estava ligado aí com o pessoal da Bossa Nova, né? Principalmente com o pessoal da Bossa Nova original lá, que teve como aspecto muito marcante essa importação aí das técnicas, tudo, né? A gente depois pode fazer uma apreciação, inclusive tá devendo aí uma apreciação sobre a Bossa Nova propriamente. A gente tá chegando. Tá chegando. Mas a questão dele é importante pontuar isso daí, que a maneira com que ele trouxe a coisa, a gente pode dizer que ela não é aí o resultado dos 3 anos de Tropicália, mas sim dos 20 anos de Bossa Nova. E o Chico Buarque é um cara que já tinha uma carreira extensa anteriormente a isso daí, né? Só um pequenino parênteses a título informativo: o disco foi às ruas em março de 71. Descobriu, cara? Descobri porque achei os documentos da ditadura militar. Você foi pelo jurídico. Eu descobri que quem mais trabalhou nesse ano foi o advogado da Philips. Eles lançaram o disco, quem tá relatando aqui, que relatou que o telefone dele não parava de tocar. Mas não, tem coisa. Aqui essa música tem. Aí disse que o advogado teria entrado em contato com o Chico. Falou assim, Chico, não tá passando nenhuma. Tudo duplo sentido que nem eu entendi direito.
Caralho. O Chico Buarque tem um comentário engraçado sobre isso, que os caras falam assim, nossa, Chico, o que você acha desse negócio que a repressão trouxe, né? Como se fosse uma coisa positiva. Que você tinha que fazer uma poesia, né? Que você não podia falar o que era. Você não acha que... Essa é a criatividade, né? Exato. O cara pergunta, você não acha que você estava exercendo a criatividade, que isso daí, num certo sentido, era positivo e tal? Eu falo, não, eu acho isso uma merda. Não sei se você falou com essas palavras, né? Porra, você não poder falar o que você quer falar e tal. Tem umas ideias, né, velho? Isso aí besta, né, também. É um ganchinho pra gente entrar aí, né? Esse negócio aí que é muito comentado, mas as pessoas não... Acho que elas não colocam isso daí na devida importância que tem, né? Esse disco, né, ele é marcado principalmente por esses duplos sentidos, né, e a utilização do jogo de palavras com muita maestria, né? A própria música Construção, ela é um exemplo, assim, da capacidade extraordinária do Chico Buarque de fazer jogo de palavras aí, né, usar de metáforas, compor aí letras, apesar do fato que o Chico Buarque não era assim... Ele era uma pessoa muito culta, né? No caso, que não morreu ainda. Segue sendo culto, não esqueceu nada. Não esqueceu nada. Ele é um cara muito culto, mas a gente pode fazer uma apreciação de que assim, não era um revolucionário, né? Você vê que é uma combinação do fato de que existia uma tendência nessa, a realidade da época pedia por uma radicalização, por uma movimentação maior, uma coisa mais política, né, mais engajada, né, porque era uma situação muito dura da ditadura militar, né, somada com a capacidade do cidadão, que era muito grande, né, o Chico Buarque é filho do intelectual, né, Sérgio Buarque de Holanda, que é também super renomado, né, que agrega aí pro próprio Chico ser uma pessoa com nível intelectual muito elevado, né, até a gente pode fazer essa colocação de que ele estava acima do pessoal da Tropicália nesse sentido. Porque tanto nas formulações assim de conteúdo das músicas através das letras, tudo até quanto no ponto de vista dos arranjos, ele estava muito à frente. São outro detalhe. Então, falam que alguns músicos durante as gravações ficaram olhando assim. Aí tem coisa. Puta, cara, isso aqui não vai dar bom, não. E foi um pouco depois do AI-5, né? Um período. O pessoal tava com o cu na mão aí, vamos dizer assim. Sobre esse negócio que o Kaká falou do nível intelectual do Chico, né, que ele vem de uma família de intelectuais e tudo. Pra quem tem dúvida, né, sobre essa colocação, basta olhar o dia de hoje, né? Basta olhar pra hoje, pra atualidade. Quem está ressuscitando Stalin? Porque você vê, né, o Chico é um cara assim, ele cometeu muitos deslizes políticos na vida dele, que é normal, né, ele não é nenhum revolucionário nem nada. Mas ele é um cara que se manteve... Ele tava aqui sentado lá. Você tinha se filiado ao PCO. Mas assim... Ele se manteve como um cara de esquerda, ele é crítico, ele foi contra o golpe. Agora, você pega o Caetano Veloso... Ele tá na situação atual, né? A gente pode dizer que ele tá aí junto com o PT, né? Não abandonou o PT, apesar de um deslize aqui, outro ali e tal. Ele, no geral, não abandonou o PT nesse período do golpe, que é uma coisa que muita gente Pelo contrário, ele até se afirmou mais do PT quando o PT começou a ser atacado, né? Começou a aparecer mais. Contrastar, acho que a namorada dele é advogada do Lula. Então... por exemplo, a contrastar, acho que o Caetano Veloso em 2018 apoiou o Ciro Gomes, por exemplo, que já é uma... E ele até hoje vive... O Caetano Veloso, ele é um poço de confusão, né? Então, sempre que ele aparece pra falar alguma coisa, pra... Tem muita coisa aí também coisas. Tem muita coisa aí que a gente pode julgar um caráter questionável, né? Como, por exemplo, a coisa toda do stalinismo, a polêmica lá, né? Esse negócio aí de se converter ao stalinismo através de Domênico Lossurdo. Isso é mais uma jogada de marketing do Caetano Veloso, mais uma dentre milhares que ele fez na carreira dele. Isso daí é papo furado, né? Oportunismo em grande medida, e a gente pode ver aí uma diferença muito grande, né? Esse disco, o Construção, né? Voltando, ele tem essa... Esse negócio das metáforas, tal, né? Que era uma bosta. Mas era muito bom. Sim. Acho que era uma bosta no sentido...
É ruim porque, assim, é bom quando você faz isso por livre e espontânea vontade. Exato, é. Mas quando você faz isso porque você é obrigado pela situação, porque senão vão te dar tiro, te torturar, não é muito agradável. Ele teve que mudar de nome, quer dizer, mudar de nome não, ele teve que lançar músicas sob o nome de outro compositor, porque ele sabia que se lançasse no nome dele... Julinho da Adelaide. O Julinho da Adelaide, era um pseudônimo. Se lançasse no nome dele, a música não ia sair, ele sabia Aí disso. Aí os brucutão lá do esse aqui não é o Julinho Adelaide. Pode passar. Vamos ver. Não sei Pereira, vamos ver aqui, ó. Parece que é duplo sentido. É porque assim, Brasil não é possível. É porque o Brasil tem essa vantagem, né? Apontando uma anedota, o Brasil tem essa vantagem. Porque o cara é burocrata, ele olhava lá, Chico Buarque, ele nem lia, ele já rejeitava. Chico Buarque ou ele já rejeitar. Ele já lia com mais critério. Se eu mudar o nome, eles vão olhar e falar, deve ser um cara burro aí. Deve ser um cara qualquer, vai passar, pronto. Passou. A música que tá no nome de Julinha da Adelaide, aquela Acorda Amor, é uma música sobre a polícia te catando na rua, e você não vai voltar, é um negócio... Mas eu queria ressaltar também, num ponto de vista musical, o negócio do Construção, que ele tem... Ele trouxe uma característica aí que depois é muito presente em todos os discos e que é algo que o Chico Buarque vai desenvolver melhor até mais pra frente, mas ele tem uma característica que é comum em todos os discos aí dos artistas da chamada MPB, né? Que é que tem muitos gêneros musicais diferentes, cada música é uma coisa, tem uma música que é um samba, a outra é uma valsa, a outra tem um quê de uma música mais vanguardista, a outra tem um quê de... às vezes tem uma bossa nova, às vezes tem muita variação de instrumento dentro das músicas também. Exato. Né? Que nem um destaque, né? Que a gente ouviu aqui, eu só me dei conta umas vezes, uns 1 trilhão de vezes, só me dei conta agora que a gente foi gravar o programa. Deus lhe pague, que começa com uma sequencinha de berimbau. Berimbau, exato. Que é um negócio interessante. Tem a gogô, por exemplo, na música. Você vê que tem uns casamentos interessantes no negócio e tal. Isso é engraçado, né? Porque o Chico Buarque foi taxado pejorativamente de sambista, mas ele não é um cara que é taxado positivamente como sambista. Tipo, a pessoa não fala, Chico Buarque é um sambista. Ele é um músico, né? Então... Falaram isso pra atacar ele. Eu não sei. Eu ouvi essa história muito tempo atrás, não sei quem falava isso. Mas eu até acho que poderia ser até o pessoal da Tropicália, né? Pra dizer assim que ele era um cara retrógrado, né? E ele falava, não, eu sou sambista mesmo. Eu sei que esse pessoal não precisava de dente. Mas eu acho que um problema aí é que o disco todo é muito foda, né? Não é nem o... Não chega a ser um problema. Como é que vai ser? Não, foi um problema pra ditadura, né? O Chico Buarque era um cara famoso. Eu fui ouvir, né, com calma pro programa. Eu pensei comigo, velho, na verdade, assim, isso aqui deveria ser apresentado como disco da MPB, né? Sim. Disco da MPB, assim, tipo, conhecer, ser curioso, não... Eu acho que... Eu concordo. É um disco, assim, um disco exemplar, né? Um tipo ideal, como diriam os weberianos. É um modelo, não, mas ele é o mesmo, é um disco modelo da MPB, eu acho. Era isso que eu tava querendo dizer aí, que vão ter aí, em todos os discos da MPB, vão procurar emular características que tem nesse disco aí. Eu acho isso. Esse disco, inclusive, eu acho que ele é legal pra gente traçar um paralelo, né? A gente fez muitos programas aqui, né? Seu número do programa. Eu nem sei, mas... Estamos no 40 e pouco, se eu não me engano. Número 666. Eu acho legal fazer uma comparação no seguinte sentido, né? O Chico Buarque, né? Ele tinha... A gente, né? Sendo partidários da nossa forma de ver as coisas, né? O Chico Buarque tinha uma tarefa aí com relação à época que ele fez, né? Esse disco, né? E ele cumpriu essa tarefa, né? A tarefa dele era fazer algo que retomasse aí a canção política no Brasil, tudo, né? É diferente, por exemplo, do que fez o Geraldo Vandré, que captou um movimento que já existia, né? Eu acho interessante, por exemplo, fazer uma comparação com, por exemplo, 2 episódios que a gente já fez aqui, né? Que eu acho legal comparar. O Geraldo Vandré, ele é como se fosse o Jacques Brel, né? Na música francesa. Né? E o Chico Buarque se parece mais com o Jean Ferrat. Né? O Jacques Brel, a gente falou no programa, ele era um cara assim, inspirado, né? Visceral com as interpretações, tudo.
onde os conteúdos não eram assim tão diretamente políticos, assim, conscientes, mas eles expressavam uma revolta de um movimento, daquela coisa que estava acontecendo e tal. E ele chegou tão longe nisso daí que ele meio que o movimento acabou, ele acabou também, né? Mesma coisa pro Vandré, né? O Vandré, quando o movimento acabou, ele saiu do país e daí foi ladeira abaixo, né? No caso do Chico, é interessante ver que assim, a tarefa que foi colocada para ele, num certo sentido, era uma tarefa mais complexa, né? Porque o movimento não estava acontecendo, né? Tipo, O movimento tinha sido violentamente sufocado, inclusive. Ele meio que tinha, assim, estava encarregado, né? Mesmo que ninguém tivesse chegado nele. Assim, então, Faz isso. aqui, ó, aqui sua tarefa agora é essa. Você tem que, né? Põe os caras aí pra trabalhar, né? Mas ele, né? A história concedeu pra ele essa tarefa aí. Esse disco é a conclusão dessa tarefa, que é daí né, da partida, puxar a cordinha do gerador aí e reacender a luz na tenda da música brasileira, porque a luz caiu. Uma das coisas que eu acho interessante, eu gosto inclusive da capa do disco, que é bem legal. Que é uma foto dele meio... Ele tem essas caras meio enigmáticas, né, de capa de disco. Mas parece que ele tá meio assim... Aquele puto... Tá puto, mas tá... Saca? Sério. Puto determinado. E tem ele tá com a mão na cintura, com a mão canhota, né? E a mão direita tá coberta por alguma... Não sei se é uma folha, alguma imagem que não pegou. Eu tenho a nítida impressão que ele tava dando dedos, tá ligado? Tipo assim, eu vou dar filho da puta aqui, ó. Eu não vou lançar essas porra dessas músicas aqui, caralho. Ditadura do cara. Posso falar nada? Cara, vou falar. 27 anos quando ele fez esse disco. 27? Nossa, isso é muita responsa, né? O disco, ele é assim, ele é irretocável nesse sentido, ele é muito bom, né? Ele é muito bem produzido. Dá pra eleger nesse sentido esse título pra ele, né? Ele é o modelo vende muito, da né? Vende muito, o disco vende muito, né? É o que mais vende. Isso é até uma coisa que eu podia falar. O disco na época foi um sucesso comercial também, vendeu coisa pra caramba. É uma coisa interessante isso daí. Eu acho que isso aí é um ponto interessante pra mencionar de novo o negócio do pessoal da Tropicália, que esse disco, né? O pessoal da Tropicália, eles se apoiavam aí numa coisa que era... o apoio real era pouco substancial, assim, não tinha muito músculo, né? Era um apoio meio assim, não tem nada muito melhor, então é isso aí, né? E aí uma parcela do apoio era comercial propriamente, né? Mas esse disco, ele, em muitos sentidos, ele enterrou a Tropicália porque ele tinha um apelo real. Então ele ocupou o espaço que estava sendo ocupado artificialmente por aquele grupo lá. Exato. Ele ocupou de maneira concreta, porque ele acendeu aí os ânimos de um movimento aí, né? Ele representava, né, uma retomada, né? E pelo caráter concreto dele, ele cumpriu esse papel de ocupar o espaço que estava sendo ocupado aí artificialmente, né? Como se... né? Como se assim, o pessoal da Tropicália fosse um dinossauro assim, inflável, né? Aí construção do Chico Buarque, né? É um prédio. É um dinossauro de verdade que vem ali e pisa assim em cima daquele negócio. O disco teve uma demanda assim que lançou de 10 mil de prensagem 10 mil por dia, e nas 4 primeiras semanas vendeu 140 mil cópias. Um negócio inédito. A gravadora teve que contratar outras 2 gravadoras concorrentes para poder dar conta da prensagem do disco. É uma coisa muito interessante para um disco de MPB, né? Que o pessoal inclusive tem a ideia de que MPB é aquela coisa que não é muito popular e tal, né? Tanto... e eu acho que a única explicação esse disco na época, e a única explicação é essa que o Kaká deu. Ele representava de fato um movimento, um anseio da época, né? Por isso que fez tanto sucesso. E, bom, também aqui existia na época uma revista que chamava Realidade, que era da Abril, né? Da Veja. Só que era uma revista tipo esquerdista, tipo a Piauí hoje, que é da imprensa burguesa, mas é metida esquerdista. Mas eu imagino que naquela época devia ser mais genuíno, porque tinha ditadura militar e tal. E eles identificaram o disco em 72, numa reportagem, falaram o seguinte: o melhor disco feito nos últimos 20 anos no Brasil, que devolvia a Chico o sucesso de A Banda, porque de fato a banda fez muito sucesso, né, quando foi lançada.
e o colocava como o nosso artista mais importante na luta que se travava contra o som importado. Então dá pra ter uma ideia, apesar de confuso, uma ideia do que representava o disco, né? Tem tudo a ver com esse negócio que a gente falou da Tropicália, né? Não, esse disco aí dá pra achar um monte de ângulos pra defender ele, por exemplo, essa colocação é muito positiva, né? Ele é um disco que ele é nacionalista, né? No sentido, ele mostra, assim, ele é um tapa na cara, por exemplo, do argumento da Tropicália de que você abraçar aí as tradições culturais nacionais era uma coisa de atraso, né? Tem aquela frase do Caetano, como é que é? Eu sei do qual você tá falando, mas eu não sei citar ela. Eu não lembro a né? frase agora de cabeça, mas é alguma coisa do atraso tipo, nacional. Alguma coisa que ele diz algo no sentido tipo, eu não preciso... como é que fala? Eu não preciso abraçar o atraso pra fazer... Eu gosto do atraso nacional. Essas frases de efeito do Caetano, de proibido proibir, que parece super revolucionária, mas na verdade super reacionária, é conservadora, né? Só enquanto você tenta achar aí, a gente tá no final, infelizmente, né? Imagino. Dá vontade de fazer um. Era bom a gente. 3, 4. Eu queria destacar algumas coisas do disco mesmo, assim, coisas que me marcam, assim, quando eu ouço o disco, né? Primeiro, a questão. Não, que nem é tanto que me marca, mas um negócio dos arranjos de construção, que eu acho que é uma coisa assim esplêndida do Rogério Duprat, né? E o Rogério Duprat era o arranjador da Tropicália. Ele fez esse arranjo de construção, que é um negócio assim. Os arranjos são tão bem feitos que você ouve essa música desde que você nasceu. Só que toda vez que você ouve, você percebe alguma coisa nova no arranjo. Impressionante. O negócio. Verdade. E eu tenho uma anedota que um amigo meu me contou muito tempo atrás. Eu nunca fui ver se era verdade, mas ele me disse que ele ouviu essa história, que quando a música Construção mostraram pra alguém na França, né? O próprio Rogério Duprat mostrou, ou o Chico Buarque. Os caras olharam, ouviram o arranjo e falaram: isso aqui veio de um brasileiro, né? Coisa assim, meio... Aquela coisa meio fazendo imperialista, pouco, né? Meio macaquito. Aquela coisa... Você veio de um macaquito? Fez essa musiquita. Eles vão fazer só bananas? Isso é interessante, né? É um negócio escroto, né? Caralho. A música brasileira coisa... Tudo bem, eu contei a anedota mesmo pra mostrar como os gringos são escrotos. Bom, esse disco teve percalços também, né? Teve parte de gravação da orquestra que foi apagada, depois foi gravado tudo de novo, né? Anedotas, né? Eu vi essa anedota, saiu agora, recentemente, uma matéria no El País. Aí depois... Que eles tiveram que regravar a orquestra, desviaram dinheiro de outros discos da gravadora. Que a gravadora pra poder pagar de novo. Vamos fazer o cara. Mas depois foi puta descando, cara. Bom, também uma música muito boa, que eu ia destacar, é Samba de Orly, que é do Toquinho, do Vinícius e dele, que fala do exílio, né? Porque esse disco foi feito entre o exílio na Itália e a volta dele pro Brasil, né? E também eu tava falando com o Chico aqui, uma música que é uma versão do Chico Buarque, Minha História, que é uma música meio lado B, assim, do Chico. Apesar de ser famosa, é porque é famosa, então é até difícil você falar, mas é meio lado B essa música, eu diria. Essa é uma música muito bonita, de um italiano, né? Ele fez a versão em português, tá nesse disco também. Tem de tudo nesse disco, né? Então, ela é uma música que ela não é um samba, tem um violãozinho de aço, umas coisas assim, é uma coisa curiosa mesmo. Tem a Curiosidade de Valsinha, que é uma parceria do Vinícius com o Chico, só que quem fez a letra não foi o Vinícius, foi o Chico, e quem fez a música foi o poeta Vinícius de Moraes, né? Meio que inverteram aí os papéis, né? Eu acho uma curiosidade interessante. Eu acho que esse disco só tem coisa boa também. Mesmo aquelas menos conhecidas, o Cordão é uma música muito bacana. Cordão é uma música legal. O Cordão tá lá no Arquivo Nacional, tem 50 carimbos assim. Vetado. Porque ela tem uma coisa meio apesar de você, né? Um pré, apesar de você veio depois, né? Deus lhe pague, que a banda Revolução Permanente toca, né? Também, só tocava antes de agora todo mundo virar internet. Bunker aqui, lá fora não tem mais sol e tá tudo... A gente tá falando sobre um humano vivo na Terra, ele tá gastando antes dele morrer tá ouvindo a nossa voz. Apesar da anedota que eu contei,
falei isso daqui veio de um brasileiro, o disco ele é considerado aí, internacionalmente entre os melhores de todos os tempos, né? É o terceiro? Rolling Stone, terceiro na lista de melhor disco brasileiro de todos os tempos. Quais são os... Não, eu queria saber o primeiro, a gente vai ter que falar mal de uma banda aqui. Death Slam primeiro, o segundo é... Cara, eu não vou falar o primeiro, porque se eu falar o primeiro aqui, a gente vai ter que ficar metendo pau na banda. Eu vou falar. Mas não é da Rolling Stone que eu vi. Desculpa, tô confundindo. Pode procurar aí, não sei qual é o primeiro. Depois a gente vai... Eles não tem tempo. Eles estão, rapidinho, ele tá também num livro que fizeram 1001 discos pra ouvir antes de morrer, que tem discos do mundo inteiro, e ele tá nesses 1001 discos. E depois teve outros, tipo no Estadão também, tá entre os dois primeiros uma obra aí. Monumental, né? Que a ditadura quase... quase que por causa da ditadura... Que negócio beleza que a ditadura... Quanta coisa também que não saiu, né? Por causa... Chico Buarque tinha vantagem nesse caso, que ele era um cara muito famoso. Pra usar um chavão muito chato. Quantos Chicos Buarque? Pra usar esse chavão muito chato. Mala, mas bem, a gente tá... Talvez nenhum, mas... A gente tá na degola. Agora a gente que tá na degola aqui... Tem mais como falar mais nada. Vamos ter que fazer a parte 2. Não há tempo para mais nada. Tem que chamar o ato aí, Chico Buarque, ditadura, ato dia 31. Verdade. 31 de março, na nossa vida. Você, companheiro que está ouvindo, você pode estar convocadíssimo para ir às ruas conosco contra a volta desta ditadura, né? Nós hoje falamos aqui muito sobre a ditadura militar. A ditadura que quase cancelou o Chico Buarque. Quase cancelou o Chico Buarque. Mas é um cancelamento mais efetivo. Um pouquinho mais perigoso. Muito mais perigoso do que o cancelamento que a gente falou no último podcast. Exato. Então, nesse dia 31, venha conosco às ruas, junte-se ao PCO e venha combater aí a volta da ditadura e a levantada da cabeça da direita, né? Então vem às ruas conosco aí. Nós estaremos lá, Nós estaremos todos lá, então junte-se a nós. Vem pedir um autógrafo do Juliano Lopes. Vem pedir um autógrafo do Juliano Lopes. Mas no mais é isso, muito obrigado e até a próxima semana no podcast Música de Classe. Até mais.